Tá aí, Atos, a tela do Náutico, tá? 5 vitórias, um empate e 3 derrotas. De todos os times que a gente trata aqui no G7 do Nordeste, o Náutico é o que mais perdeu, né? São 3 derrotas. O calendário alvirrubro, né? Que como você meio que já passou o calendário aqui, né? Tem agora a Juazeirense, sábado o Sport. O Náutico já vai a campo na quarta-feira pela Copa do Nordeste, na semana que vem. Depois faz a última rodada fora de casa com decisão, ou seja, o Náutico pega uma sequência de 4 jogos fora. Tá? São 4 jogos, 5 jogos, porque depois é o CSA fora, né? Então são 5 jogos seguidos como visitante, longe dos aflitos, né? 2 deles em Pernambuco, mas tendo que ir para Sertânia e tendo que ir para a Ilha do Retiro com torcida 100% do Sport, né? Para depois jogar as quartas. Então, Atos, o Náutico chega num momento delicado da temporada, né? De dar uma resposta. Você vem tratando nos últimos programas a diferença de times do perfil do Náutico quando jogam dentro e fora de casa. Você vem tratando esse tema. E eu queria justamente a sua perspectiva para esse momento, tá? Para esse momento em que o time tem a reta final do Pernambucano, jogos chaves de sobrevivência na Copa do Nordeste, jogo de 1 milhão na Copa do Brasil, tudo fora de casa. O time está pronto para isso? O time mostra evolução e maturação para isso, tá? Porque quando pegou o Central fora de casa, perdeu. Quando pegou o Retrô, perdeu. Tá? E quando pegou o Confiança, perdeu. Primeiro chamar a atenção aí para esse dado que você colocou na tela. Olha a minutagem aí de Léo Couto, de Samuel. É no talo, meu amigo. 700 não tinha aparecido para ninguém aqui. A gente já passou por uns 3, 4 O Vitória vai ser a próxima tela. O Vitória é o que tem mais da Série A, com 500 e pouco em média dos jogadores. E o mais absurdo para mim como eu disse, é Aldemir e Marcos Ítalo, que não chega nessa minutagem porque eles não jogaram os primeiros jogos. Era Arnaldo titular e Aldemir, enfim, tinha chegado já tarde já. Mas depois que entrar em campo, é 90 minutos no talo, assim, há 5, 6 jogos. Outro detalhe também é que Paulo Sérgio, que está aí na tela, que ninguém tem nem dúvidas que é o principal jogador do Náutico, 3 jogos, 3 gols, ele não joga. Esses jogos aí decisivos, essa sequência, primeiro esses 3, né, que é quarta-feira contra a Juazeirense, um jogo com importância da Copa do Nordeste, porque é um dos 2 jogos que ainda resta em casa para o Náutico, né? Então são pontos primordiais. Depois o Clássico no sábado e na quarta-feira que vem a Copa do Brasil, mas essa sequência ainda vai se estender mais um pouco, toda ela sem Paulo Sérgio. Se fazem um desenho aí de Paulo Sérgio voltando no Clássico, mas eu acho muito difícil, tá? Eu acho que vão tentar preparar ele para a quarta e não é garantia. E Fred... Só fazendo essa correção, né, que você pontuou, apesar do aviãozinho estar aqui, esse aviãozinho não pertence ao Náutico, né? Juazeirense é em casa, depois sim o Náutico sai para a sequência de jogos fora. E eu tava até com toque que tu colocasse o... Enfim, depois eu comento contigo, era no slide anterior. Mas essa sequência do Náutico, Fred, eu esqueço esse encaminhamento que você deu falando sobre jogos dentro e fora de casa. Eu acho que isso aí ficou para trás. Isso daí a gente poderia discutir quando o Náutico estava relativamente em um certo caminho, que foi aquela sequência de 3 vitórias, né, contra o Ceará, que foi um ponto fora da curva, foi uma boa exibição, contra o Santa Cruz, que já não teve desempenho, né, mas ganhou o Clássico, e contra o Maguari. Por quê? Porque o Náutico meio que está implodindo, sabe? O Náutico ele não tem zagueiro para jogar. O Náutico jogou com Odivan e Felipe da base ontem contra o Afogados. Odivan 2 anos parado. Odivan, que é um jogador que antes de passar 2 anos parado era um dos jogadores mais qualificados do Náutico, tá? Então um jogador que ninguém confia, passou 2 anos parado e foi colocado para jogar.
E só jogou porque não tinha ninguém à disposição, porque senão ele nunca ia voltar a vestir a camisa do Náutico. Essa é a impressão que eu tinha. Só que o Náutico perdeu todos os zagueiros, o Divan teve que jogar. E o Náutico está desesperado aí no mercado para poder trazer algum zagueiro. Ele não está nem mais focado em trazer um zagueiro de qualidade, que é algo que o Náutico precisa. O Náutico quer trazer um zagueiro, porque não tem a posição para jogar, não tem um jogador para jogar, de fato, nesse jogo decisivo. Inclusive, provavelmente pode ser o Carlão, né, que jogou hoje pela Inter de Limeira, matéria, inclusive, de Clauber no NE45, mas eu não sei, eu não confio 100% nisso, porque quando vazou a notícia, quando o Clauber postou a notícia, pegou mal lá em Limeira, tá? Porque o jogador, inclusive, tinha esse jogo importante contra o São Paulo, e quando saiu a escalação do Inter de Limeira, Carlão não vinha nem sendo titular do time, tá? Parece que tinha pego titular um jogo só, nos outros vinha entrando no segundo tempo, tal. Ele nem era um titular regular do time. E quando saiu a escalação do Inter de Limeira, a arte, além de ter Carlão como titular, ele foi a capa da arte. Para mim, assim, claramente uma resposta, uma indireta aí de toda essa especulação da vinda dele para o Náutico, tá? Então eu acho que pode ter uma certa briga aí. E eu não vou garantir que o Inter de Limeira vai liberar assim, no meio do campeonato, né? Falta ainda jogos aí para acabar o Paulistão, vai liberar para o Náutico, que, de novo, aumenta esse problemão que o Náutico tem na zaga. Só que vai mais além disso, Fred. Do jeito que a zaga foi um problema para o Náutico, o ataque passou a ser também, tá? O ataque que se imaginava que era uma posição que o Náutico estava bem servido, mas desde que houve desde que Mezenga perdeu a mãe dele, ele vem atuando assim de forma totalmente abaixo da crítica, sabe? É um zero absoluto em campo. E eu até estava fazendo ontem o pós-jogo, o tele, né, do Náutico com o Celso, e a gente estava levantando essa possibilidade do psicológico estar afetando ele, né? Que o Náutico deveria até rever, porque não dá para estar colocando ele em campo. Assim, ele é completamente nulo. E a gente estava considerando a possibilidade, que é uma possibilidade real, de que seja esse fator que esteja afetando ele. E o nigeriano, ele era uma pulga que tinha atrás da orelha de todo mundo, que claramente ele era um jogador que não teve base, fundamentos básicos ali ele tinha certa dificuldade, e estava se confiando nas valências que ele tinha, como, por exemplo, a velocidade, né? E ele parou. Né? Ele parou de conseguir usar essa velocidade dele, né? Para poder conseguir aparecer nos jogos, conseguir ter algum destaque. E ele começou a ser quase que menos um em campo, tá? Então a gente tem Mezenga por causa desse fator não conseguindo colaborar, o nigeriano por causa de fraquezas ali, de fundamentos básicos, também não conseguindo colaborar. Então a gente tem o ataque do Náutico completamente demolido. A zaga demolida, o ataque demolido, e no que resta do time, aí a gente tem a figura do Marquinhos Santos que não está conseguindo fazer esse time jogar, sabe? O que se construiu em algum momento da temporada, aí há uns 5 jogos atrás, 4 jogos atrás, que a gente via alguma coisa do time de Marquinhos Santos, eu até destaquei aqui. E o 4x0 caiu do céu, foi? O Afogados, Fred, não tem a mínima condição, velho. Não tem a mínima condição. Se botar nós 5 aqui para jogar e chamar mais 6 do chat, a gente faz frente contra o Afogados, sabe? A gente não toca na bola. Eu acho que a gente faz frente, Cássio, é porque você é muito humilde, tá? Você é muito humilde, inclusive eu acho que você marca gol. Com passes de Fred Figueiredo. O Afogados, além de ser um time muito fraco, ele cometeu no segundo tempo algo que é difícil você ver hoje em dia. Antigamente a gente via aquelas goleadas sonoras, né? 9-0 no Torres, 10-0 no Ibis e do Santa Amaro, sei lá.
E hoje em dia você não vê mais isso. Por quê? Porque os times fracos, ele tem uma total consciência disso e ele passa os 90 minutos fechado, sabe? Ele não quer passar vergonha. Ele não quer dar vexame. E o Afogados, que no segundo tempo estava perdendo de 1-0, decidiu sair para o jogo, tentar um gol de empate no primeiro momento, mas depois um gol de honra. E o time se abriu por completo. E o Náutico jogou pior no segundo tempo do que no primeiro. E mesmo assim fez 3 gols. Então foi tudo questão do time do Afogados. É um time que não tem nem condição de jogar a primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Mas voltando, Fred, o Marquinhos Santos ele não consegue mais dar uma sequência para esse time. O que a gente via, jogada se repetindo, sabe? Algumas triangulações, alguma associação que tinha ali. Por exemplo, eu destaquei muitas vezes o Luiz Paulo fazendo associação com o Patrick Alain, ali pelo lado esquerdo, e nem tem mais o Luiz Paulo. O Luiz Paulo acabou tendo uma lesão séria, passou uns 2 meses parado. Isso tudo se encerrou no time de Marquinhos Santos. Então a gente não consegue enxergar mais nenhum tipo de jogada minimamente associativa quando o Náutico tenta produzir. É sempre um time muito pobre na parte criativa, tá? Que me leva a pensar o seguinte: veja tantos dos problemas que o Náutico tem. Parte não é culpa do Marquinhos, tá? Parte é culpa da diretoria. A diretoria, assim, tá sabotando praticamente o trabalho de Marquinhos Santos, de deixar o cara sem zagueiro. O elenco é muito curto, tá? O Náutico perdeu aí uns 4 jogadores agora por contusões e não tem peças para poder substituir, tá? E eu fico pensando, para onde vai esse trabalho do Marquinhos agora com essa sequência? Se você me perguntasse, foi até uma pergunta que o Celso fez, na verdade, se o Marquinhos estava balançando. Veja, é porque hoje não tá. Hoje não tá. Mas olha a sequência que o Náutico tem pela frente, principalmente esses 3 próximos jogos. Eu acho que tudo vai ser muito potencializado a cada partida. Eu vejo que se Marquinhos perder 2 jogos em sequência, ele pode cair. O Náutico tem Juazeirense, Sport, Santa Cruz do Rio Grande do Norte, pela Copa do Brasil. Se Marquinhos perde da Juazeirense em casa e perde do Sport, eu acho que ele cai. Ou, se ele perde do Sport e é eliminado na Copa do Brasil, eu acho que ele cai também. Então veja que é uma situação meio estranha. Ele hoje não balança. Tá sob risco. Dado a potência que vai ser essa semana, 2 resultados em sequência negativo, eu acho que tem é o primeiro treinador do G7 aí que tá não ainda sob risco, né? Mas por causa de tudo isso. É porque se eu falar agora, Fred, ele tá balançando, eu acho que até o torcedor vai estranhar. Mas eu tô colocando luz no seguinte: veja essa semana potencializada que tem pela frente. O que hoje não é nada, se perde da Juazeirense e perde do Sport, o pós-jogo. E aquilo que eu te falei, Atos, lá atrás no programa, eu não acho um cenário absurdo o Náutico ficar em 4º ou 5º, tá? No Pernambucano, o que mudaria completamente o foco de análise dele. Tá? Se você Mas vamos seguir, Atos. Para a questão de rendimento, com certeza.